Muito boa tarde. Em nome do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, eu gostaria de dar as boas-vindas à Sra. Leonor Freitas e, obviamente, em meu nome pessoal, como Vice-Reitor para a área da cooperação com a sociedade, transferência de tecnologia, inovação, empreendedorismo. É com muito gosto que a recebo e com muita honra também. Portanto, a Sra. Leonor Freitas teve a amabilidade de prontamente aceitar este convite. Suspeitou-se que, dadas os seus afazeres, que não teria disponibilidade para isso, mas o facto de ter disponibilizado a vir à Universidade de Aveiro é para nós uma grande honra e ainda por cima está a iniciar a 4ª temporada destas e é o A-Sharing, portanto, esta troca de experiência das empresas para as empresas que nós temos na incubadora. A doutora, provavelmente, eu, enfim, peço desculpa à assistência que provavelmente conhece melhor a Universidade de Aveiro, que é a doutora Leonor Freitas, apenas dizer-lhe, e confirmou, a própria doutora confirmou ainda há pouco em conversa, que tinha uma imagem da Universidade de Aveiro muito dinâmica, com projetos com visibilidade, e de facto a Universidade de Aveiro é uma universidade que desde muito cedo tem uma relação muito próxima com as empresas. Isto está no nosso ADN, costumamos nós dizer, e o facto de termos uma incubadora de empresas que já fez 20 anos, ou está a fazer 20 anos, portanto é para nós também um sinal de orgulho, porque nem todas as universidades apostaram tão cedo nesta relação. Portanto, a doutora vem fazer aquilo que estas jovens empresas penso que estão à espera de ouvir, é saber da sua experiência, como é que alguém que com mais de 20 anos de carreira noutra área, há mais de 20 anos resolveu, naturalmente com circunstâncias pessoais, mas resolveu mudar a sua vida e abraçar a gestão de uma casa produtora de vinhos, não é? Portanto, seguramente, tanto quanto sei, não era de toda a sua área e, portanto, isso é um exemplo para todos nós e para vocês que estão são os empreendedores. Portanto, eu acho que isso é um exemplo de alguém que há 30 anos ou há 20 e tal anos fez esta troca. E isto é o que nós dizemos hoje, quer dizer, quando se tira um curso hoje, não é um curso para a vida. E temos aqui um bom exemplo disso também. Eu espero que nos dê testemunho dessa sua coragem ao trocar a sua, enfim, uma carreira de 20 anos por algo tão incerto. Portanto, enfim, eu deixaria e peço que não estamos aqui com formalidades, que seja o mais informal possível e que nos traga a sua experiência nesta tarde. Gostaria também de felicitá-la, e já o fiz, e julgo que a doutora Leonor Freitas pertence a um grupo de senhoras, mulheres singulares, que não há muitas, não é? Portanto, mas contam-se pelos dedos. E então na área do vinho não há muitas, não é? Nós temos todos, acho eu, na memória a Dona Antónia. Quem sabe, a doutora Leonor Freitas será a Dona Antónia da região de Setúbal ou de Palmela. Gostaria muito. Gostaria muito. Que está no bom caminho e que teremos uma Dona Antónia no Douro. Deus queira que sim, na Península de Setúbal. Na região de Palmela. Portanto, muito obrigado pela sua disponibilidade. A Universidade de Aveiro é uma honra tê-la cá e eu vou estar aqui também para ouvir com muito gosto. Muito obrigada. Boa tarde. Muito boa tarde. De facto, o gosto é muito meu de estar aqui. Muito obrigada pelas palavras amáveis. E, de facto, quando me fizeram este convite,
Eu estou sempre muito disponível, gosto muito de comunicar com pessoas mais jovens, gosto muito de estar aonde se sabe, aonde se aprende, aonde se investiga. Agora tenho sempre um problema, é o que é que eu lá vou fazer, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou contribuir. Esta é sempre. Porque de facto não sou catedrática, não sou formada em gestão, não sou formada em economia, não sou nada desses atributos de que as pessoas normalmente que fazem comunicações e que, portanto, o que eu peço é que não tenham grandes expectativas, não elevem muito as vossas expectativas sobre o que é que eu venho fazer. Mas é com muito gosto e com muita espontaneidade e muita simplicidade que vou fazer o que é que me aconteceu na minha vida. De facto, eu trabalhei mais de 20 anos na função pública. Eu tenho uma licenciatura em Serviço Social, portanto, como podem ver, é bem diferente. Eu trouxe-vos aqui, eu não gosto nada de me prender às tecnologias, gosto mais de falar, mas trouxe-vos aqui, de facto, E o que é que eu havia de chamar a esta minha partilha? Pus experiência familiar, partilha de experiência familiar, porque, de facto, eu estou aqui porque sou a 4ª geração da Casa Ermelinda Freitas e, portanto, como eu não sou a tal catedrática e que vocês não vão aprender nada comigo, podem crer, tinha que me basear na minha simplicidade e chamei-lhe este nome, podia ser outro. E, ao fim e ao cabo, isto, quando ouvem aqui falar, e se calhar muitos de vós me conheciam ou já pensou que eu sou a Dona Ermelinda. Isto tem uma história. De facto, eu sou Leonor, sou a filha da Dona Ermelinda, a quem deu o nome à casa, mas a Dona Ermelinda é esta senhora mais pequenina, sou eu quando vim para casa, a minha mãe já faleceu, mas de facto isto é uma empresa familiar desde 1920 e há relativamente pouco tempo que se ouve falar da Casa Ermelinda Freitas. E isto porquê? Porque toda a nossa história era de vinho a granel sem marca. Portanto, nós tínhamos as vinhas, tínhamos uma adega tradicional e depois vendíamos o vinho sem marca para adegas que já tinham marca. Foi assim durante 3 gerações e até à minha chegada. Eu sou preparada para não ir para o mundo rural. A adega está localizada numa terriolazinha que se chama Fernando Pó, que era, há 50 anos era muito rural. Não havia luz elétrica, não havia estradas de Alcatrão, hoje não, hoje estamos muito próximo de Lisboa e entre as acessibilidades, mas isto há 50 anos, era uma separação nítida entre mundo rural e mundo urbano. E só se podia lá fazer a antiga 4ª classe, que foi o que eu fiz lá, e depois as mulheres não estudavam. Eu tive a sorte, isto também nós, no meio disto tudo também é preciso termos sorte, de que os meus pais queriam que eu tivesse uma vida melhor do que a deles. Portanto, que eu fosse estudar, pertencesse aos saberes, era assim que naquele mundo rural, aos gabinetes, não vir para o campo. Era o grande sonho da família e depois há sempre quem tem uma influência enorme na altura, os professores têm sempre toda a vida, mas é a professora primária que também ajudou. E, portanto, eu saí deste mundo rural com 9 anos, eu ia fazer os 10, e fiz o secundário em Setúbal, depois fui para Lisboa, onde fiz a licenciatura em Serviço Social, fui trabalhar para o Ministério da Saúde, onde trabalhei mais 20 anos, próximo de 25, e tinha a minha vida organizadinha
muito sossegada, e tenho 2 filhos e pensava, pode ser que algum deles goste daquilo. E pronto, lá continuava eu com a minha vida organizadíssima. As coisas não são como nós muitas vezes programamos. O meu pai faleceu, a minha mãe sozinha não tinha condições para dar continuidade à casa e eu não tive coragem de vender porque sou filha única, não tinha dito, sou filha única. E quando chegou a altura de vender, arrepiava-me toda, eu ainda hoje vos digo quando falo nisso, é verdade, ainda tenho essa sensação. E, portanto, resolvo ir de armas e bagagens para Fernando Pó, onde eu, quando saí de lá, não queria voltar. Se isto me tem acontecido aos 20 anos, eu não teria voltado. Portanto, também às vezes é a altura, a oportunidade, quando as coisas acontecem. Ver se sou capaz de não vender 60 hectares que tínhamos de vinha. 2 castas, 2 qualidades de uva. Fernão Pires para os vinhos brancos, mas a maioria, o Castelão, era na altura conhecido por Periquita, que se calhar alguns de vós ouviram falar. Tínhamos uma adega tradicional e eu fui para lá e continuei a fazer como os meus anos passados fizeram, vender vinho a granel. Só mais tarde é que fiz, em 1998, a primeira marca, que foi o Terras do Pó. E, portanto, é aí que a casa começa a ser conhecida e eu fiz tudo sempre com o nome da minha mãe, o rosto era o meu, mudei de nome. Toda a gente, digo-vos, me trata por Dona Irmelinda, cá, em Portugal e fora. E quando alguém diz que eu não sou Dona Irmelinda, arranja-se uma confusão, porque sabem que eu não sou, mas esquecem-se que eu sou Leonor. Portanto, eu, e vocês também estejam à vontade, eu sou Irmelinda em todo lado, telefone, as chamadas vêm para mim, pronto. Eu até já me admiro quando não me chamam Irmelinda. Portanto, foi uma coisa engraçada e é um bom sinal. É que a marca se afirmou. Também é isso. De facto, passámos... agora eu queria que estou aqui numa universidade, queria-vos dizer isto. A nossa formação marca-nos para o resto da vida. É verdade que eu não fiz nenhum curso de viticultura, nem de engenharia, agrónoma, nem nada, mas a minha formação ajudou-me muito a mudar e a adaptar-me e a antecipar. Portanto, eu passo sempre muito isto aos jovens que me visitam lá na adega. Tirem o curso, seja qual for, ponham as vossas cabeças a pensar quantas vezes eu reclamei com a estatística que tive no curso, quantas vezes eu reclamei, mas para que é que eu quero economia, mas para que é que eu quero direito no curso, eu que vou para... Tanta falta me tem feito e que pena eu tenho não ter aprendido mais quando tive a oportunidade de o fazer. Portanto, nós de facto a vida dá voltas e vira-voltas e nós nunca sabemos e o que cá fica depois é adaptável. Bom, e de facto é assim um pouco da minha história e porque é que eu vim parar. Isto é a localização, isto era a adega tradicional, foi esta adega que existia quando eu cheguei. Produzíamos 1 milhão de litros ano, faturávamos 200 mil contos, ainda eram contos, e cá está as castas que tínhamos. Esta adega hoje está transformada no espaço das minhas memórias e afetos, foi assim que eu chamei, porque de facto tinha muita coisa antiga que gostava de pôr. Não é um museu porque não fiz com nenhumas características nem com ninguém formado nisso, foi porque aquilo que eu senti, foi com a afetividade e portanto chamei-lhe isto. Um dia, se lá nos forem visitar, teremos muito gosto em vos mostrar. Esta era a adega, era assim, este funcionário, este colaborador ainda hoje trabalha connosco e cá estão as castas que de facto tínhamos. Hoje a Casa Irmelinda Freitas é isto. E a adega, a ver se eu conseguia aqui acertar. Não dá. A adega, aquela tradicional, portanto aquilo que tínhamos antes de eu ir para lá, está neste espaço, é este quadrado aqui. Isto é a casa da minha mãe, a casa onde eu nasci. Portanto, tudo o resto, como veem, em relativamente poucos anos, vamos pensar que isto foi de há 16 anos, 15 para cá, nem tanto porque eu ainda
tive muito tempo a fazer como os meus familiares fizeram, a casa deu todo este crescimento. Hoje temos de facto uma adega com toda a tecnologia, os inox, não podemos fugir a eles. Tentamos manter a tradição, os lagares que estão aqui têm a mesma função de lagares, só que são inox, com temperatura controlada, são muito melhores, fazem muito melhores vinhos. Era impossível ficarmos agarrados à tradição e ao passado, muito que nós tenhamos as recordações da tradição, as recordações do passado. É verdade, respeitá-la, mas temos que evoluir, e foi isso de facto que eu também fiz. Hoje temos produzimos cerca de 12 milhões de litros ano, temos uma faturação de 17 milhões e temos 440 hectares de vinha. E temos 29 castas, as duas castas que eu vos falei, isto é a linha de engarrafamento, cá está o Dona Ermelinda Branco, é a cave, é outra cave, temos 4.000 barricas onde estagiamos vinho e temos 29 castas, quer brancas, quer tintas, tem sido um investimento permanente, quer na vinha, quer na adega. E podem-me perguntar, mas porquê tanta casta? De facto, eu não podia continuar a fazer os vinhos todos iguais, nem com aquela tal tradição, todos. Não quer dizer que eu não tenha vinhos tradicionais, tenho. Também porque queria a internacionalização, queria ir para fora. Tinha que ir com castas modernas, internacionais, que complementassem o portfólio e, ao fim e ao cabo, aqui isto é também um jardim, nós temos, junto à vinha, temos um jardim que eu chamo uma vinha pedagógica, onde crianças, adultos, quem o queira, pode ir verificar, estão identificados por carreiras para verem as diferenças. De facto, eu não podia, como eu vos dizia, continuar a ter só o Castelão. De facto, eu tenho que ter vinhos para todas as ocasiões, para todos os gostos e ir ao encontro do consumidor. E eu isto acho que se adapta aos vinhos e adapta-se a qualquer outra atividade que tenhamos. E o consumidor, o gosto também vai evoluindo. E depois, se eu queria ir lá para fora, eu tinha que levar castas que eles conhecessem. Senão não provam a casta portuguesa sequer. Eu tenho que ter um Cabernet que eles conhecem muito bem e dizer-lhes que o Cabernet, provem este Cabernet. E só depois de provarem este Cabernet e de verem que ele é muito bom, é que eu consigo, então, mas agora provo uma Touriga portuguesa, mas agora provo um Castelão português. Mas muitas das vezes temos que ter castas que os chamem a atenção, porque infelizmente Portugal não é conhecido lá fora como é França, por exemplo. França pode levar o que levar, é francês, é bom, prova-se, compra-se. Portugal está no bom caminho, mas não está aí. Portanto, aqui o ir ao encontro do gosto do consumidor e ao encontro dos mercados, e depois também temos de ter vinhos para vários patamares, para vários preços, para várias ocasiões. E isto foi extremamente importante. Nunca a Casa Ermelinda Freitas teria ganho os prémios que ganhou se não nos tivéssemos modernizado, se não tivéssemos castas atuais, porque nos concursos do mundo estão lá a provar, os provadores são mundiais, vêm de todo o sítio e, de facto, não é ao Castelão nem à Touriga, muitas das vezes, não é à castas portuguesas que eles dão melhores notas. Portanto, isto é uma estratégia que é importante. Isto, a casa começou, foi quando eu vim, era um bocadinho mais nova, como podem ver, e isto é o enólogo. De facto, nós começámos éramos 3 pessoas. Além das pessoas que trabalhavam no campo, com 60 hectares já tínhamos que ter, não é? Tínhamos um capataz no campo, que veio do tempo dos meus pais, mas depois eu queria mudar. E depois eu comecei a ver que não podia continuar a fazer igual.
Também tínhamos o enólogo, mas o enólogo também era da idade dos meus pais. Comecei a ver que não era possível. Um enólogo que já lá trabalhava há 40 anos. Depois, nós às vezes também temos de ter coragem para quebrar tradições. Era isto que eu vos queria também passar. E eu tive de dizer ao senhor que tínhamos que mudar de enólogo. Tenho muita pena que ele tivesse levado a mal, eu gostava de ter ficado amiga dele na mesma, mas ele não aceitou. Mas foi uma pessoa que foi importante em determinado momento na casa, mas não era para continuar, porque senão eu não tinha também evoluído. E quem está aqui é o Jaime Quendera, que é o nosso enólogo, começou comigo. E então éramos nós os dois, mais um encarregado da adega, que até é meu primo, e nas vinhas era um capataz e o pessoal para trabalhar as vinhas. Foi assim que começámos. Eu fazia de tudo. O enólogo tomavam conta da qualidade dos vinhos, enfim, foi uma pequenina equipa, mas uma grande equipa, com uma grande paixão por aquilo que estávamos a fazer. E é assim, esta é a primeira marca, o Terras do Pó. Tudo isto também tem aqui sempre uma história e um afeto, é Terras do Pó porque é Fernando do Pó. Começámos só com o vinho tinto, porque era só o castelão que eu tinha, depois mais tarde o branco, depois o rosé, depois o castas e ultimamente estes dois que estão aqui são já com castas internacionais, chamamos-lhe Terras do Pó castas, precisamente para ir ao encontro já das tais castas que eu plantei. Depois o Dona Irmelinda é o nome da minha mãe, é um reforço. É esta a bandeira, nós temos uma bandeira em todos os vinhos estão, que é Casa Irmelinda Freitas, e a nossa grande aposta é o Dona Irmelinda. Através daqui os outros vão debaixo do tal telheiro, que é importante para as pessoas, na minha opinião foi esta, se identificarem, começarem a conhecer a casa e o vinho. Depois temos esta Quinta da Mimosa, que é de uma vinha, de uma quinta que se chama Mimosa, e eu trouxe sobretudo para chamar a atenção que as riscas na cápsula e o rótulo redondo, quando ele apareceu, quando lançámos, toda a gente falava, ou porque gostava ou porque não gostava. Eu estava uma vez em Lisboa, num restaurante, e começo a ouvir na mesa ao lado: já provaste um vinho espetacular que está aí, mas com uma imagem horrorosa. Imagina, um rótulo redondo e uma coisa às riscas. Eu, quando ouvi isto é de mim, já nem liguei mais à minha mesa, só queria ouvir o que se passava lá. A verdade é que, quer falando bem, quer falando mal, ninguém se esqueceu do vinho e já pediu um vinho pelas riscas. O nosso distribuidor a determinado, que isto é o facto um vinho, é um castelão de vinhas velhas, é um vinho já de uma média alta. E o nosso distribuidor dizia: não, isso não pode ser, tem que pôr uma cápsula preta. E quando já quase estávamos convencidos, isso não pode ser, porque as pessoas já chegam ao restaurante e já pedem o vinho das riscas. Portanto, isto é, na altura foi, de facto, antecipámos aquilo que já estava, inovámos, e isso fez a diferença. Depois temos as monocastas, estão aqui todas, um por cada cor. Uma imagem forte, foi o que pretendemos, com as cores fortes, porque muitas das vezes as pessoas compram o produto sem o conhecer pela imagem, por aquilo que chama a atenção na prateleira. E agora até temos um Pinot Noir, que é este último, com o ar todo da Borgonha. Isto é muito por causa da exportação. E depois temos aqui também um Alvarinho, que é Alvarinho é vinhos verdes, só nós não podemos chamar vinho verde, mas podemos ter Alvarinho da Península de Setúbal. É uma brincadeira, porque o Alvarinho é cá de cima do Minho, mas estas brincadeiras, o que é que servem? Servem para ativar a marca, para não esquecer, para as pessoas falarem, para as pessoas dizerem: olha que agora até lançou uma coisa. Se calhar muitos vão dizer mal, vejam bem, agora quis copiar não quis copiar nada, né? O Minho,
olha, vejam bem, agora quer ser concorrente, não é? Porque só tem 3 hectares, isto dá muito poucas garrafas, mas é uma ativação da marca, é o estar presente, é o dizer eu estou cá e é o criar coisas. Nós temos vendido muito bem, são 6.000 garrafas porque é o primeiro alvarinho da Península de Setúbal. É estas coisas que marcam, é este marketing que o fazemos de uma forma natural e sentida. Porque, de facto, dizer-vos que não temos nenhum gabinete de marketing, não temos nenhum gabinete... Agora já temos, mas não tínhamos nada, não tínhamos nenhum gabinete de marketing, não tínhamos nenhum diretor financeiro, a contabilidade era feita fora da Casa Ermelinda Freitas. Havia uma Irmelinda chamada Irmelinda, uma Leonor chamada Dona Irmelinda, que ia fazendo de tudo, que até correu bem, pronto, porque foi tudo espontâneo, foi sentido, foi comunicado. E este é o Léo de Honor, que é de vinhas com mais de 70 anos. É um nicho, era como eu vos dizia, e a nossa região tem essa capacidade. Há regiões que não têm. Quem tiver uma coisa muito pequenina não pode estar a dispersar-se por vinhos de gamas altas, gamas baixas, gamas médias, senão não dá nada, não é? Agora, o caso da Casa Ermelinda Freitas, que neste momento tem 440 hectares, é uma área grande, tem vinhas de várias castas e de todas as idades. Este Léo de Honor é um vinho de nicho, portanto, nós só fazemos nos anos de grande qualidade e é uma vinha com mais de 70 anos de idade. Ainda foi plantada pela minha família e o Léo de Honor é uma expressão latina de Leão d'Henri, que é o meu nome aqui também disfarçado. Isto tudo, aqui tudo tem uma história e escolhi o melhor para mim. Olha, isto é assim, quem parte e reparte e não fica com o melhor bocado, foi o que eu fiz. Mas é de facto um vinho tradicional da nossa região. Depois temos o Moscatel de Setúbal, também cá está com as riscas. Este é um Moscatel roxo que também só há em Setúbal. Que é de facto um produto que pode alavancar outros produtos da região e também vem complementar o portfólio. E depois temos aqui uma linha, Vinha do Rosário, uma linha económica que está numa grande superfície, que é um vinho que tem desde uns vinhos com mais grau, menos grau, vinhos leves, tem também castas, uma linha económica. E isto, para vos dizer que cá está, temos que ir ao encontro do consumidor. Há consumidores, há pessoas mais jovens ou que apreciam menos vinhos muito elaborados, temos esta linha. Pessoas que preferem, têm um vinho mais económico para o seu dia-a-dia, um vinho com menos grau, um vinho mais ligeiro, um vinho para comerem com coisas mais ligeiras, para beber numa esplanada sem comida, etc. Criámos esta linha. Cá está nem toda a gente pode andar a beber Léo de Honor a todas as refeições ou a toda a hora. E isto para vos dizer que é de facto a versatilidade que nos ajuda a crescer e a manter-nos no mercado. Depois é o espumante, não sendo uma zona de espumantes, também nos fazia falta, e temos estes espumantes, cá estão as riscas, toda a gente, isto é uma linha que é muito bonita, brilha onde está, eu acho que se identifica com a alegria que um espumante tem para festejar. E, de facto, são 4 gerações aqui a produzir vinho no feminino. O que é que isto também, enfim, eu já percebi que estamos aqui numa partilha, que podemos estar à vontade, eu tinha isto assim preparado e acho que se enquadra. De facto, a casa sempre teve mulheres à frente, por mero acaso. As partilhas que eu encontro de 1920, quando fui tentar ver a história, são da bisavó. O bisavô para
para a sua família, pronto. Depois, a minha avó ficou viva com 38 anos e é ela que aguenta uma casa agrícola. Vejam a dificuldade que deve ter sido, quer dizer, nem imagino. Eu conhecia, era uma mulher de facto muito, que me passou muitas marcas, me passou muitos valores. Se calhar hoje estou aqui com grandes valores e grandes influências daquilo que eu fui observando nela. Depois teve o meu pai e a minha mãe, também é o meu pai que morre primeiro, e a minha mãe fica, mas sozinha, não, e eu, que sou só eu, sou única, é outra mulher, e portanto, eu não vou dizer que isto está nos genes das mulheres da família, mas se calhar vamos nos influenciando sem darmos por isso umas às outras. A quinta geração já está na Casa Ermelinda Freitas, eu tenho um filho e uma filha, e é ela, mas ela tirou gestão, ela preparou-se para a Casa Ermelinda Freitas, porque sempre quis ir para lá. O meu filho é das novas tecnologias, é informático e não quer gestão para nada por enquanto. Tenho a impressão que não consigo que ele... Agora, ela gosta, complementam-se, mas na quinta geração vai estar mais uma mulher. Não sexta, não sei, porque nem netos tenho por enquanto. Portanto, ao fim e ao cabo, a grande foco da Casa Ermelinda Freitas tem sido investir na qualidade. Nas vinhas, na adega, nos vinhos e nas pessoas, tenho-vos a dizer. As coisas têm corrido bem. E eu acho, até se calhar também pela minha formação e por aquilo que eu defendo e por aquilo que eu acho que é importante, e também é marketing, dizer-vos, porque a vida é um marketing, não vamos dizer, não vamos criar aqui ilusões, fazemos tudo pelos olhos bonitos, não, é marketing. Temos de facto uma função pedagógica na região e eu tenho defendido isto muito, transmitir os valores da cultura, da vinha, do vinho e prestigiar o trabalho rural. Toda a gente quer fugir do trabalho rural, ainda quer. Mas queriam, reparem, a minha família queria que eu não fosse para lá. Portanto, temos que prestigiar o trabalho rural. Ele é extremamente importante e, estando numa escola, nas universidades também tem que se mudar a mentalidade dos jovens, porque o que é que acontecia? Tirávamos os cursos, e no meu tempo era assim, e depois os engenheiros agrónomos queriam tudo para gabinetes, ninguém queria ir para o campo, porque eram engenheiros. Hoje as coisas já mudaram muito, a mentalidade, já vão. Mas é o caminho certo, nós precisamos muito, muito, e de certeza que nas vossas áreas todas, de quem sabe muito no campo. E temos que dar valor, porque as pessoas, houve uma carga, quem ia para o campo era que eu não sabia fazer mais nada, e isto ainda hoje se sente, com grandes melhorias, e nós tentamos, eu tento sempre que posso, dar valor, até porque eu sou uma rural, nasci lá, e também vou precisar de pessoas para continuar a trabalhar. Hoje estamos assim organizados, daquelas 2 pessoas ou 3 que eu vos falei, hoje era impossível. A vendermos o que vendemos, a estar no mercado como estamos, a estar no mundo. Estamos em mais de 30 países. E, portanto, na direção ainda estou só eu, que é um erro. Tenho que resolver, mas ainda não resolvi. E depois temos, portanto, toda esta organização, desde a logística, a produção enológica, a comercial e marketing, contabilidade e financeira, sistemas de informação. Pronto, tudo isto já tem que ter uma organização. Portanto, era impossível continuarmos a fazer como era quando eu cheguei, porque senão era impossível, era uma anarquia, era impossível evoluirmos e hoje temos ganho vários prémios, temos medalhas, também foi, enfim, foi uma estratégia que utilizámos, foi mandar os vinhos para concursos internacionais. Começámos a ganhar prémios, temos 287 medalhas de ouro, 327 de prata, 72 de bronze. Os concursos são o que são, mas fazem falta. É uma maneira de nós divulgarmos o produto e se ganharmos o prémio, de os comunicar para estarmos na sociedade e para estarmos ativos, para não passarmos de moda. Eu costumo muito dizer que tenho uma grande preocupação, que é não passar de moda. A vida é uma moda e se nós nos descuidamos, tudo muda muito depressa, ficamos fora de moda.
E, de facto, queria-vos aqui, pronto, isto era um bocadinho para dar a conhecer como as coisas evoluíram, como é que fomos, para conhecerem um bocadinho o espírito da casa Hermínio da Freitas, mas depois, se calhar vou-me aqui sentar, vocês veem-me na vida. Depois trazia aqui alguns pontos de reflexão, como qual a estratégia? Eu chego, qual foi a estratégia utilizada? Conhecer-me, reparem que eu vinha de fora do mundo rural e conhecer todos os organismos foi uma das minhas preocupações, conhecer todos os organismos do setor, os serviços existentes no setor, e depois houve uma coisa importantíssima que teve a ver com a minha formação, conforme eu disse ali, e que tem a ver com as nossas formações. Eu sabia que não sabia. Está aqui uma das grandes diferenças. A partilha da minha avó deu lugar a 4 adegas e que os meus primos ficaram todos a trabalhar no setor. Eu fui a que saí, fui a tal privilegiada que saiu. E hoje nenhuma destas adegas tem a nossa dimensão. Nem se ouve falar nelas. Também vão evoluir e vão lá chegar, mas demoraram mais tempo. E uma das razões foi que eles achavam que sabiam tudo. Porque não saíram dali, não se afastaram, não estudaram, não refletiram, não viram. E isso bloqueou-lhes, de facto, ter uma visão diferente das coisas. E eu sabia que não sabia, foi a minha grande diferença, e procurar quem sabia. E tive a sorte de acertar também com as pessoas. Por outro lado, de ir à procura, mas há organismos, o que é que eles fazem, o que é que me podem ajudar? Se calhar tal como vocês fazem aqui. Mas isto na minha altura, e quando eu fui, não havia de facto incubadora de empresas. Não tive onde recorrer. Portanto, teve que ser por mim. E tentei integrar-me em instituições. Havia uma associação de viticultores. Eu comecei, mas ela não tinha técnicos. Havia a associação, mas não tinha técnicos. E eu achei, então, mas isto como é que é? Quer dizer, sem técnicos, então o que eu preciso é de técnicos. Tanto barafustei e reclamei que, claro, nomearam-me para presidente da associação, para ver como é que eu me desenrascava. Nós somos postos à prova permanentemente, não é? Quando queremos mudar. E eu lá assumi o cargo. E, claro, hoje essa associação tem 7 técnicos a dar apoio à região, com engenheiros preparados de viticultura. Hoje até sou eu que não preciso da associação, porque até já tenho os meus técnicos. Tenho 2 engenheiros, só nas vinhas. Mas na altura eu não tinha nada, eu não sabia nada, como é que eu tratava a vinha, como é que não sei o quê, mas a maioria da região também não tinha, tirando 2 casas grandes que havia na região. E, portanto, isto é extremamente importante, integrarmos e participarmos e mudarmos. Eu, com as minhas aflições, acabei por ajudar também a região. Depois, o que é que eu também fiz? Ouvia falar, não é? As acidez do vinho, as provas, isto e aquilo. Eu não percebia nada do assunto. Fiz aqueles cursos práticos de viticultura, de enologia, porque eu queria perceber a terminologia. E fiz cursos como agora as pessoas fazem, iniciação à prova de vinhos, nível 1, nível 2. Eu fiz isso tudo e isso ajudou-me. Porque eu estava tão motivada que podem crer, eu bebia tudo o que eu via. É uma coisa, a motivação é outro ponto que eu quero aqui dizer-vos. Eu percebi, com a minha motivação, percebi quando é que as crianças não aprendem. Ou os jovens, ou seja, quem for que estão na escola, estão desmotivados, não ouvem nada. Porque quem está motivado, a motivação é o número 1 para nós conseguirmos. Eu, num dos cursos que fiz, porque também não queria ir sozinha, logo no início, envolvi os tais ditos primos.
que sempre tiveram no setor, para irem comigo. O curso foi na Bairrada. Eles só queriam estar no leitão e nos restaurantes. Tive uma luta enorme com eles. Iam almoçar, já não vinham para a parte, ainda por cima eu não tinha levado carro, eles já não iam da parte da tarde. Ai, não estamos a aprender nada. Eu disse, não estão a aprender. O quê? Vocês não acham tão... Eu obrigava-os a irem-me levar ao curso. Bom, eles andaram aquela semana, eles tinham logo desistido. Andaram aquela semana, tirando uma boa semana de férias, porque estavam fartos de lá estar na sua exploração agrícola, e chegaram ao fim, não tinham aprendido nada, nem ouviam, classe passava. Eu estava tão motivada, aquilo foi tão importante para mim, portanto, de facto é um fator. Se nós não acreditamos no que estamos a fazer, não vale a pena. Não vale. Se estamos a querer ir para uma coisa, mas já estamos a achar que ela não resulta, que aquilo não é o que eu gosto, de certeza que não vai correr bem. Depois, outra coisa que fiz foi ir às feiras internacionais. Ouvia dizer que toda a gente ia a Bordeus, mas diziam que não era para mim, porque eu não tinha marcas. Então, mas se não é para mim, criou-me logo curiosidade de ver o que era. E fui a Bordeus e foi um marco na minha vida. De facto, sempre que possam, não fiquem fechados no casulo. Nós aprendemos todos os dias. Eu ainda hoje, eu vou muito para feiras dar provas, ainda acho que não fui a um sítio que não tivesse aprendido. Ou para o bem ou para o mal. Ainda agora vim da China, que achei que aquilo, enfim, é um mundo complicado para lá se estar, desde as provas, desde tudo, porque eles não sabem beber e aquilo. Quando chega ao fim já está tudo, não sei aonde. Mas também aprendi como é que hei de fazer, porque vou-vos dizer que eu cheguei e foi logo um brinde à minha chegada, eu achei normal. A minha filha, que já costuma ir mais vezes, disse-me assim, não bebas. Eu não percebi, qual não bebo? Bebi. O que é que ela, como está a dizer que eu não bebo? Não percebi o que é que ela me quis dizer. Então aqui um brinde com uma festa destas, bebi. Só que passado um segundo estavam a fazer outro brinde e a beber. E eu depois percebi que ela estava-me a avisar que eu não podia beber porque eles estão, eu não vos estou a exagerar, de segunda a segunda a fazer brindes. E depois tem aquelas comidas esquisitas que a gente não sabe o que é, tem que engolir, para não lhes parecer mal. E depois, aquilo quando chega ao fim da prova, era a mimosa, era não sei o que, já é tudo igual para eles, mas é bom, eles não sabem, eles bebem aquilo a penal. E depois aquilo já está numa confusão que eu já não... Eu até fiquei preocupada de futuro com a caída da minha filha para lá. Também aprendi. Nós estamos sempre a aprender. Mas de facto aquilo é uma coisa... E nós precisamos deles, hein? E nós temos de estar bem dispostos, sorridentes e a alinhar naquelas doidices. Aquilo ali é que não concordamos nada, temos de saber muito bem proteger-nos, mas sem eles darem por isso, porque temos que lhes agradar, que eles são os nossos clientes. E precisamos que eles encomendem um contentorzinho de vinho. E lá encomendaram, foi Quinta da Mimosa, valeu a pena a minha ida lá. Mas é um esforço enorme. E quem não se defenda, olha, se não pode sair de lá igual ao que eles estão. Porque senão está tudo estragado no negócio. Tudo isto temos que aprender. Portanto, a minha ida a Bordeus foi de facto... uma marca enorme, porque nós aqui, naquela altura, não dávamos isto já evoluiu muito, hoje damos valor ao vinho, à maneira como o cuidamos, mas o vinho era de facto um trabalho de alcoólicos, não tinha este glamour que tem hoje. Eu cheguei a Bordeus e entrei na feira e fiquei completamente deslumbrada, eu nunca tinha ido, aqui as nossas feiras eram mercaditos, eu até nem ia muito bem vestida, vou-vos dizer, ia para uma feira assim, cheguei lá, era tudo impecavelmente vestida, era no tempo que a gravata toda a gente usava, isto há 20 anos, foi antes de fazer marcas e de fazer tudo, e eu digo, ai, mas o vinho aqui, foi a minha expressão que me saiu, é tratado como numa orivesaria, como uma joia, aqueles stands lindos, estavam lá alguns portugueses também com os stands todos muito aldrabados. É outra coisa que é preciso ter cuidado, é a imagem. Não podemos querer vender um produto, não podemos querer impressionar com uma imagem não cuidada. E aquilo foi um marco para eu pensar e para eu ver o que não tinha também. Nem tinha, fui ver
Os chateaus eram uma diferença das nossas adegas. Mas que diferença! E, portanto, tudo isto nos traz coisas para nós refletirmos e adaptarmos ao nosso negócio, e foi o que eu fiz. Fiz também outra coisa, que é, como já referi, a criação das marcas com uma imagem forte, e tenho estado em investimento permanente, porque só assim é que eu consegui ser competitiva. Isto está sempre tudo a mudar, nós somos ultrapassados num instante e a competitividade é fundamental. E, de facto, embora os investimentos tenham que ser sempre muito bem medidos, nós sabemos de muitos casos do meu setor que as pessoas criaram a ilusão, olha, no Alentejo, estou a falar que é a zona que conheço, as pessoas acharam que era bonito ter uma vinha e uma adega e, claro, não estavam para aí vocacionados, não estavam motivados, não tinham o conhecimento, não tinham, de facto, não recorreram a quem, como aqui a incubadora de empresas vos pode ajudar, e hoje vê-se muitas placas, infelizmente, vende-se. Foi, de facto, um fracasso. Foi um fracasso. Outra coisa que fiz, eu cresci na crise. Desde que vim para o setor que ouvi falar na crise. Crise. Tinha que fugir das pessoas, porque eu andava a fazer adegas, eu andava a comprar vinhas, eu andava a pedir dinheiro, como devem calcular, com algum risco, sempre a medir algum risco, mas a correr risco. E, portanto, eu acho que se eu tenho traçado os braços, como houve muita gente que traçou com a história da crise, eu hoje estava em crise. Portanto, foi fundamental ter medido o risco, tem que se medir, mas ter investido na crise, porque senão houve muita gente que desanimou completamente. Eu estou a falar do setor que conheço e, de facto, a crise bateu-lhes mesmo à porta. Portanto, também é preciso ter muito cuidado com quem nos influencia. Umas vezes influenciam com sinceridade e por bem, outras vezes até não. E, portanto, devemos de ter as coisas muito claras na nossa cabeça, e foi isso que fiz. Depois foi, de facto, comunicar. Eu achei que isto foi espontâneo, porque, como eu disse, não tínhamos nenhum gabinete de marketing. Comunicar os prémios que ganhávamos e dar um rosto à Casa Ermelinda Freitas. Por isso, muitos de vós me conhecem de eu andar por aí, porque achei que, de facto, o consumidor, e sobretudo este produto, o vinho, ele é mais que um vinho, que uma garrafa. Ele tem afeto, ele tem história, ele tem tradição, ele é com o vinho que normalmente, muitas vezes, se faz um negócio, muitas vezes festeja seja o que for, não é? O nascimento, isto e aquilo. E, de facto, arrisquei dar a cara, um rosto à Casa Ermelinda Freitas, que foi o meu, não havia outra pessoa, e para que o cliente também se fidelizasse. Acho que é muito importante a fidelização, e me comprometer, fosse o produto que fosse, eu não tinha medo de dar a cara, porque ele tinha que ser bom, tinha que ter a melhor relação qualidade-preço. Bom, isto foi assim algumas coisas que fui fazendo, outras se calhar agora não me lembro, mas estamos aqui depois para trocar impressões. E se eu tiver falado mais disso, como faz favor. Dificuldades. Isto nem tudo foi rosas, como devem calcular. Não ter formação no setor. Foi uma coisa, eu digo que foi bom, e foi, mas foi um impedimento, quer dizer, foi uma dificuldade. Não tinha formação, não sabia, andava sempre a ver se sabia, e também porque não era reconhecida pelos outros, não era reconhecida do mundo rural. Olha aquela menina que veio da cidade, que se foi embora com 10 anos e agora vem para aqui. Estavam todos os dias à espera do meu fracasso. Todos. Chegaram mesmo a inventar que eu estava falida várias vezes. Porque, quer dizer, era impossível. Como é que era possível? Quer dizer, como é que aquilo corria bem? Quer dizer, pronto, portanto, nós aí também temos que ter a maturidade de gerir estes conflitos que são normais numa sociedade competitiva, numa sociedade que na altura era masculina e eu era feminina,
e temos que perceber o que se passa com o outro para andarmos para a frente sem nos bloquearmos. O ser mulher, eu cheguei hoje há muitas mulheres no vinho, mas eu cheguei a ser a única nas reuniões. E o senhor que coordenava a reunião dizia assim, minha senhora e meus senhores. E eu, quando era minha senhora, quase me enfiava para a cadeira. Meu Deus, sabia que era comigo, era a única. De facto, eu tive menos margem para errar. Eu sabia, uma coisa importante é termos consciência do que nos rodeia, dos problemas e daquilo que nós estamos a ser alvo. É muito importante termos consciência, porque eu sabia disso e, portanto, esforçava-me imenso para não errar. Eu hoje já me esforço menos e às vezes já erro também, mas naquela altura, hoje já me desculpam e até já nem veem os meus erros, mas naquela altura eu não tinha, qualquer erro era avolumado e, portanto, isso levou-me a exigir muito de mim e foi bom. Depois tive imensas dificuldades administrativas, que vocês todos devem também ter ainda, porque eu ainda hoje as tenho. A primeira vez que fiz um projeto, uma candidatura para plantar uma vinha, foi-me reprovado. O licenciamento, as adegas não eram consideradas indústrias, mas passaram a ser indústrias e havia a necessidade do licenciamento industrial. Tive 4 anos, na altura que a ASAI fiscalizava tudo, e eu a ver, veio aqui e fechou isto. E eu não conseguia. Os pequenos poderes que nós encontramos pelo caminho que nos bloqueiam, é uma coisa que ainda hoje, eu penso que tem melhorado, mas ainda hoje eu sei que se encontram. E há uma palavra que eu recomendo vivamente, é persistência, não desistir. O projeto, quando me reprovaram, eu fui ao IFAP, na altura era IFAP, hoje é os PRODERs. E fui ter com o engenheiro lá, com o responsável, e disse-lhe, desculpe, mas eu recebi a carta a dizer que tinha sido reprovado por falta de capacidade empresarial. É o que estava na carta. Porque eu tinha chegado, eu vinha da cidade, ia para o campo, tinha chegado, estava lá já, se calhar há 2 anos ou assim. E eu perguntei ao senhor, mas pode-me dizer qual é os itens para eu justificar? E ele olha para mim e tal. Foi logo difícil falar com ele, mas eu não saí de lá enquanto não falei. E ele havia uma lista de itens. Eu disse, dá-me uma folha, eu posso responder à mão, porque na altura ainda era... Hoje nem aceitam coisas escritas à mão, mas não aceitava. Ele deu-me uma folha A4, com um ar muito espantado, então eu posso justificar. E eu justifiquei ao balcão. Todos os itens estavam ali. Ele, entanto, se foi para dentro, eu pedi novamente para falar com ele, disse, olha, tenho aqui já a carta e agora queria pedir ao senhor engenheiro se me levava novamente à apreciação. E ele continuava, mas porquê? Mas acha que consegue? Olha, eu lembro-me, isto é daquelas coisas que a gente não se esquece, ainda por cima depois com a idade nós ficamos a pensar sempre nas coisas mais para trás, de maneira, esta não me esquece, tenho imensa pena, é que não sei se eu vou à procura da carta para fazer um quadro. Porque hoje já posso fazer esse quadro. Na altura não tinha provas da falta de capacidade empresarial. Vejam como se pode bloquear. Olha, se eu não tivesse tido persistência. Hoje não estávamos, não havia casa Ermelinda Freitas, de certeza. E portanto, eu disse, olha, eu de facto vou ao diretor do IVV, vou aos organismos todos, vou ao primeiro-ministro se for reprovado, eu para o senhor, e vou ao Ministro da Agricultura e depois vou até ao Presidente da República. O que não me podem é reprovar, porque eu quero continuar. O senhor olhava para mim, cada vez mais admirado com aquela minha força toda. Em resumo, foi aprovado e até hoje não me reprovaram mais nenhum. Fazem cortes e tal, mas isso é normal. E o senhor, cada vez que me encontra, isto já lá vão uns bons anos, me diz, de facto, nunca mais me esquece, tenho que lhe pedir desculpa. Olha a asneira que fazíamos. Pronto. Mas reparem se eu tivesse ficado quieta e calada. Que era o que a maioria fazia na altura dos tais rurais. Porque eu lembro-me do meu pai ir fazer um projeto para um trator, e chegava a casa com um livro debaixo do braço, tenho esta imagem, e dizia assim, quando tiver dinheiro compro o trator, quando não tiver não compro, eu já não quero, não aturo aquilo mais. Portanto, vejam,
Isto é o que nós não podemos fazer. E, de facto, foi a persistência que me ajudou a ultrapassar muitas coisas. Depois do licenciamento, 4 anos. Foi de uma coisa, esse é que eu já dizia, querem ver que eu não sou capaz de ultrapassar isto. Foi uma coisa, de facto, que também, e era de pequenos poderes que estão, às vezes, que aquilo não, fica ali e não passa. Eu acho que ajudei a desbloquear não sei quantos processos que lá estavam, porque fui lutando pelo meu e os outros foram atrás. Mas isto é aquilo que não pode ser. Depois, quando eu quis fazer moscatel, também tive muitos entraves para fazer o moscatel, porque o moscatel tinha que ter uma autorização especial das alfândegas. Eu perguntei ao IVV, perguntei à Comissão Vitivinícola, que são organismos que nos coordenam, e não sabia, por ignorância, como o álcool, o moscatel é feito como o vinho do Porto, é adicionado álcool, pertence às alfândegas. A alfândega, quando eu vou comprar a aguardente vínica para adicionar, bloqueia-me o carro e eu tive um dia a lutar, até à noite, descarregaram, era 1 da manhã na adega, porque não saí que tinha que fazer um moscatel ou responsabilizava-se porque as uvas se estragavam, porque já estavam em fermentação, que isto é um processo. E isto para dizer como nós somos diferentes. E aí já não me aceitavam papéis escritos à mão, eu de Setúbal lá, a empresa são 25 km, o meu marido trabalhava na Porto Cel em Setúbal, eu telefonava-lhe e dizia, faz-me, porque eles pediam-me, agora queremos a justificação disto, um ofício, era ofício, não era e-mails, era um ofício, e eu telefonei assim, faz-me isso e manda-me não sei o quê, e o meu marido, Leonor, tu desistes disso, tu não faças moscatel, vocês vejam, e eu disse, não, agora é que eu faço moscatel. E à 1 da manhã o carro chegou, mais o fiscal da alfândega, mais toda a gente, e eu fiz um moscatel, e hoje o senhor quando me encontra diz, quer lhe pedir desculpa, mas esse foi o melhor moscatel que fez, não foi? Foi, sim senhora. Pronto, estas é as histórias que nos ficam, mas são histórias reais e que eu acho que hoje ainda se passam, porque eu também ainda hoje, o licenciamento, outra coisa, eu na área onde eu estou, a adega está implementada numa área de 12 hectares, mas aquilo é um PDE muito antigo, só tinha área para construção de casas, como sendo uma casa. Eu cresci muito, de facto a casa teve anos de crescimentos muito grandes. Não me cabia nada já em lado nenhum, o meu pessoal, os meus colaboradores a trabalhar das piores circunstâncias. Bom, eu tive, para poder corresponder, para não ser ultrapassada, um dia tive uma ideia brilhante no meio das aflições, vendo-nos as ideias, aluguei uma tenda grande daquelas dos casamentos e serviu de armazém porque não me autorizavam a ampliar as instalações. Tive 2 anos que não me deixavam. E quando eu ia aos organismos, eu assim, não podemos bloquear o crescimento da Casa Irmã da Frente. Mas depois aquilo não andava. E as pessoas iam lá e diziam, quando lá iam à adega, então hoje tem cá uma festa. E eu com uma grande tenda. Pronto. E que me custou muito, isto são coisas que depois avaliadas em termos económicos, eu tive a pagar, porque não pensei que estava 2 anos e aluguei porque eu tinha comprado a tenda e tinha ganho muito dinheiro e depois tinha oferecido a tenda lá para a Associação Recreativa da Terra, ainda ficava bem vista, mas não, aluguei a tenda, paguei não sei quantas tendas e foram 2 anos de autorização e depois já tinha o projeto todo feito, foi mais alguns meses para construir, mas isto para vermos de facto como é que os bloqueios e as dificuldades que nós temos que ultrapassar e que não podemos, de facto, desistir. Quando acreditamos, quando temos a certeza que é um projeto para ir para a frente, temos que ter persistência, não nos aborrecermos, não nos cansarmos e fazermos valer aquilo que acreditamos. Depois, a Casa Ermelinda Freitas, eu não sei se há aqui algo, eu não sei se já estou a falar há muito tempo. Posso continuar mais um bocadinho só? Há quanto tempo? Não sei, não vi. Uma coisa que a Casa Ermelinda Freitas tem, e que eu não sei se há alguns de vós, das vossas empresas também, se calhar, é que somos uma empresa familiar. E isso é uma oportunidade e uma dificuldade, queria também transmitir.
É uma oportunidade porque, de facto, são conhecimentos que se vão acumulando de gerações em gerações e que traz mais valias. Agora, elas, de facto, têm grandes desafios pela frente, sobretudo porque é uma grande responsabilidade. Quando um setor, se toda a família está dependente, se um setor corre mal, todos correm mal. E eu vou-vos dizer que neste momento, a minha casa, o núcleo, estamos todos. Fui para lá eu, depois foi a minha filha, quando acabou o curso, depois foi o meu filho e depois foi o meu marido que se reformou, mas agora é um reformado mais ativo ainda. E, de facto, e temos que não ficar agarrados também à tradição. O facto de sermos familiar, temos que evoluir, o mundo é global, está sempre a evoluir e temos que medir mais os riscos, precisamente para não pôr em causa todo o núcleo, toda a família, porque se um setor corre mal, corre todos. E também é difícil, não é fácil trabalhar em família. Temos que aprender a trabalhar em família, porque se mistura trabalho, afetos, família, dificuldades do trabalho com a família. E se por um lado é um grande desafio, é uma grande oportunidade, é uma grande riqueza, é de facto uma grande dificuldade. E se vocês tiverem empresas familiares, eu acho que é dos maiores desafios sermos capazes de separar e aprender a separarmos e a trabalhar em família. E já não, pronto, para terminar, tenho tentado de facto ultrapassar todas as dificuldades, os espinhos que todos os dias aparecem, arredondando esses espinhos, vou-vos dizer, não desanimando, lutando, tornando esses espinhos, esses aspectos negativos em positivos. Mas também vos digo que quando está tudo bem, tenho sempre uma grande humildade de saber que pode vir a estar mal. Nada está ganho, nada está conquistado, nada do que é verdade hoje é amanhã. E eu queria vos passar isto, porque sei que também têm empresas, e eu acho que temos de ter a humildade, temos de ter a força das coisas negativas, passá-las a positiva, mas temos de ter a humildade, quando tudo está bem, de não ficarmos encostados, enfim, já ganhamos, vamos estar sossegados, tudo está a ganho, porque não está. Temos que continuar a lutar, continuar a pensar que as coisas não acontecem só aos outros, também nos pode acontecer a nós. E depois, uma coisa muito importante e que eu sinto e cada vez mais e que trabalho na minha casa, com grande afetividade, quer no negócio com os clientes, quer mesmo com as pessoas que comigo trabalham. As pessoas, a produtividade é outra, o envolvimento é outro e depois nunca esquecer o mais importante de tudo, é o nosso cliente. Nós, olha onde estava, o sucesso da Casa Eram Ainda Feitas, o sucesso da Leonor, se os clientes não comprassem o vinho. É para eles que nós todos temos que trabalhar e eu digo isto todos os dias quase aos meus colaboradores. Tudo tem que correr bem, não pode haver falhas. E quando há, temos que pedir desculpa e dizer ao cliente que erramos e o porquê e remediar rapidamente, porque senão há logo do outro lado que remedeia, para continuarmos a estar no mercado. E eu quero continuar e espero cruzar-me com as vossas empresas e que vocês também continuem. Muito obrigada e desculpem se eu demorei demais. Obrigada. E agora estou aqui disposta, eu não vi as horas. Antes de mais, boa tarde. Pediram para moderar agora aqui as perguntas. Meu nome é Rogério Nogueira, sou fundador, juntamente com a Lúcia Bilbo, da empresa que teve, ainda bem, a ideia de a convidar. Também gostava primeiro de agradecer à comendadora Leonor Freitas
disponibilidade e a brilhante e riquíssima palestra que deu aqui. Realmente é brilhante e acho que é bastante, acho que vai permitir aqui muitas perguntas. Eu pelo menos tenho aqui várias, mas não quero monopolizar, por isso acho que vai haver aqui mais perguntas deste lado. E agradecer também já ao Sr. Vice-Reitor, que também sei que tem uma agenda complicadíssima, está aqui presente, e à incubadora por ter conseguido arranjar esta solução. E a primeira pergunta que gostava de fazer tem a ver um pouco com problemas de algumas empresas, a minha em concreto, quando pretende trazer uma nova tecnologia para mercados ou para verticais tradicionais. O vinho é tradicional, mas falou muito bem aqui em vários assuntos, nomeadamente da inovação e da necessidade de mudar, por isso que até trocou de binólogo, como disse, porque achou que deveria ir mais à frente. O rótulo também, portanto, percebo que houve uma necessidade em determinados pontos de fazer inovação. E a pergunta que eu faço é como é que vê a inovação tecnológica na produção de vinho e que recomendações é que dá às empresas que querem apresentar tecnologia, o vinho é um exemplo, mas pode ser outra, portanto, no mercado tradicional, qual é a melhor forma de se apresentar? É a primeira pergunta. Olha, eu vejo grande necessidade da evolução da tecnologia no vinho, que é tradicional, pronto. E nós, todos os anos, estamos a adquirir novas tecnologias para a nossa adega, porque vai aparecendo necessidades novas, vai aparecendo equipamentos novos. Verdade. Somos um exemplo disso. Eu posso lhe dizer que tenho um filtro tangencial, pronto, agora lembrei-me deste, como há outras coisas, de filtrar vinhos, que foi o segundo a vir para Portugal. E, de facto, estamos muito satisfeitos. Pronto. Portanto, eu acho que para venderem essas novas tecnologias, para as apresentar no mundo tradicional, eu acho que o melhor é escolher, porque em todos os setores há pessoas de facto que são inovadoras e que aceitam as novas tecnologias. Se conseguirem que essas o adquiram, que tenham sucesso e possa vir a ser a vossa montra, é meio caminho andado, porque isso acontece muito. As pessoas, muitos que estejam mais fechados e sejam mais tradicionais, têm que ver para acreditar. E o ver para acreditar, a melhor coisa é nós basearmos dentro do setor daqueles que têm uma boa imagem e daqueles que acreditam e experimentam. Se isso for possível, eu digo-lhes que nós passamos a vida a mostrar o que lá temos. As cubas, os filtros, a prensa, pronto, e as empresas até muitas das vezes nos dizem nós gostávamos muito porque isto também nos serve de montra. Porque de facto quem é mais tradicional tem mais dificuldade de aderir às novas tecnologias e quer ver, mostrem um sítio onde esteja a funcionar bem. Eu acho que essa é a melhor coisa, se o conseguirem fazer, é mostrar, é de facto dar exemplos e levar as pessoas a ver. Isto é um dos meus conselhos práticos que eu sinto. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora. Bom dia, meu nome é Pedro Veigo, eu tenho um portal de negócios onde por acaso a sua empresa está publicada, anunciada, chama-se centroproduto.com e eu queria perguntar se faz vendas diretas para o cliente final ou se só vende através da revenda. Nós, as vendas, nós temos, venda direta só a temos no local. Ainda, nós recebemos visitas, também temos uma vertente de enoturismo que eu não falei aqui, que acho que é extremamente importante, muito importante. O vinho e a vinha é um produto turístico e acho que é extremamente importante a questão que está a levantar. Eu acho que é o futuro, é um fator de futuro, porque as gerações mais novas, sobretudo, compram tudo
como sabemos, online. E eu tenho um filho que é exemplo disso, compra-me tudo online. Nós ainda não, vou-lhe dizer, ainda não, mas é o ainda. Diretamente só estamos a vender, de facto, nas nossas instalações fisicamente. Temos, de facto, em mente já um projeto noutro sentido, mas nós, quando começamos, não começamos com tudo perfeito. E nós estamos, neste momento, temos algumas limitações por acordos que temos com distribuidoras que não nos permitem fazer isso. E é tal coisa, nós tentamos antecipar o que podemos, que é também uma das coisas que eu aconselho, é antecipar, ir à frente, mas muitas das vezes não conseguimos antecipar tudo e eu própria tenho ainda dificuldades de coisas que fiz e que tenho que cumprir com os meus compromissos e, portanto, ainda não. Esperamos, em breve, poder ter também essa vertente. Um breve, que ainda vai demorar um bocadinho, mas é uma vertente que eu acho extremamente importante. E atual. Obrigado. Atrás. Maximino. Posso? Ricardo Maximino, da UNAP, da Associação da Formação e Investigação da Universidade de Aveiro. Dedicamos à formação ao longo da vida. E a pergunta que eu tinha para a doutora Irmelinda Freitas era que necessidades ou que são as áreas onde na sua empresa sente maior falta de formação ou atualização profissional. Olha, nas vinhas, pensando nas vinhas, sentimos muito a falta de pessoas mais novas que queiram até aprender e que estejam disponíveis para fases que ainda há na vinha que são mais manuais. É o caso, por exemplo, da poda. A poda é de facto uma coisa que eu espero que estes jovens e enfim, estas universidades e estas investigações tecnológicas nos levem, se calhar, a criar uma máquina que possa facilitar ou ajudar, porque é dos trabalhos que temos mais dificuldade em arranjar pessoas, ainda por cima é muito sazonal, tem que ser feito naquela altura, e que é muito físico, ainda muito manual. Pronto. É. E é preciso saber, mas sim, e é preciso saber também. E de facto, aí temos uma dificuldade enorme até em mudar processos de poda, porque também a poda que se fazia há não sei quantos anos, uma poda que se faz para um castelão não é igual para uma que se faz para um sauvignon. E tudo vai também mudando. E as pessoas mais antigas temos uma dificuldade enorme, sempre fizeram assim, e sempre fizeram assim, e é porque é assim, é difícil. Aí na adega, na parte, portanto, de fabrico, neste momento, nos processos de engarrafamento, tudo isso, aí é mais fácil captar gente jovem, gente já com alguma formação e, portanto, nós aí vamos lhe dando formação e as coisas vão andando. Precisamos muito que tenham a perspectiva, que é hoje fundamental em tudo, e até para quem trabalha numa adega também, que são as línguas. O inglês, as máquinas, já não vêm em português. As pessoas que estão, de facto, a trabalhar com as máquinas precisam de saber inglês, precisam de ter essa perspectiva. De resto, nós de facto vamos ultrapassando, dando formação às pessoas, e eu sou das pessoas que tenho uma equipa lá muito jovem, dizer-vos que sou a mais velhota da casa, e é tudo, trabalho com tudo e acredito muito nos jovens e sou contra aquilo que se diz de que eu acho que vocês são, os jovens, são de facto os novos saberes, são um complemento enorme
porque também saberem mexer com as novas tecnologias, hoje uma linha de engarrafamento, etc., é um computador. Portanto, tudo isto. Mas sentimos mais dificuldade na vinha propriamente do que propriamente na adega. Porque também é verdade que temos feito formação sempre às pessoas. Nós temos 5 engenheiros na adega, e que gente jovem, muito jovem, que já vem bem preparada. E depois, uma das coisas que faz também muito sempre, que nós temos que fazer muita formação, é de facto as pessoas terem a noção do sistema de qualidade, da importância de tudo bem feito para que o produto final chegue bem. Mas não, pronto, temos colmatado, como temos admitido muita gente nova, formada, mesmo nas linhas de engarrafamento temos muita gente com cursos técnico-profissionais, as coisas, aquilo que sentimos de facto que tem mais dificuldade, a parte logística, que é importantíssima. Nós temos uma pessoa formada em logística e é pouco, e quando pomos lá colaboradores, a logística de uma adega é extremamente importante, e a exportação, toda a coordenação de estoques, tudo isto é algo que nós sentimos sempre grande necessidade de pessoas com formação. Porque de resto a outra parte tecnológica nós temos-la. Acertamos com as pessoas, acertamos com os saberes e estamos bem. Na área das vendas, do marketing. Na área do marketing, claro que sim, isso é importantíssimo. Nós, neste momento, também temos uma pessoa que... Mas porquê é que eu não falei da área do marketing? Essa é fundamental, vou-lhe dizer. E se me perguntar, que se calhar é o que faz mais falta em todas, é o saber vender. E porquê é que eu não falei nele? Porque nós temos entrega de distribuidoras, por enquanto. E, de facto, o marketing tem sido assumido por essa distribuidora, a nível nacional. E nós damos complementos de marketing, mas isso eu vou-lhe dizer que é de certeza o número 1 de dificuldade em todas as adegas. Eu diria, pelo menos, nas que já são muito grandes não, mas na maioria, que é de facto o saber transmitir, o saber vender, o ter a noção de comunicar o produto. Sim, essa, eu nem falava nessa porque estava só a pensar mais na parte tecnológica. Acho que essa é das que de certeza há mais déficit. Isso não tenho dúvida. Eu não falava nela, mas é que há mais déficit. É que há mais déficit, não tenho, e basta a gente ver muitas das vezes, enfim, como é que as coisas aparecem, como é que se comunicam, como é que... Isso não tenho dúvida que é das coisas que faz mais falta. Isso. Ok. Sim, atrás. Boa tarde, meu nome é João Sousa. Trabalho numa empresa que começou aqui também, ligada às bebidas, à cerveja artesanal, e falou agora num ponto que eu gostava de ouvir a sua opinião sincera sobre a distribuição. Porque a distribuição é sempre mais complicado, não é? Nós, então, uma empresa pequena, que começou há 3 anos, ainda só temos 15 prémios internacionais. Parabéns! E essa parte de distribuição é uma coisa que gostava de ouvir a sua opinião, até porque referiu esta dependência do distribuidor, que é ou não um entrave para o desenvolvimento da empresa. Como é que eu lhe hei de dizer isto? A distribuição, às vezes, é um mal necessário. Eu acho que há casos e casos. Se calhar quando começámos, ou quando eu comecei, como comecei, com o que comecei, foi extremamente importante a distribuição. Era mesmo muito necessária. Com a evolução, com o crescimento, com tudo que depois a casa vai crescendo, com também o que a sociedade
vai mudando, também é isso. Hoje as margens são muito mais diminutas em todo o lado. Aquela margem da distribuição faz-nos falta. Faz-nos muita falta e estamos sujeitos a ser ultrapassados por quem não a tem, muitas vezes. Por outro lado, também, no que é o caso da Casa Ermelinda Freitas, que tem acordos, e depois dá um salto diferente, e se a distribuição não acompanha, também é um bloqueio. Portanto, eu não digo mal da distribuição, acho que muitas vezes é a maneira de chegar a todo o sítio, é a maneira que temos de divulgar, de nos ajudar. Agora tem que ser muito vista numa parceria, se é necessária. Tem que ser vista muito se não, hoje em dia é difícil termos mais aqui, que se nós conseguirmos fazer esse trabalho ou fazê-lo com cautela, eu aconselho. Ou mesmo se nos comprometermos com as distribuidoras, com as distribuições, pensarmos que é uma coisa que pode ser bom para o momento, mas com a evolução não ser. Acho que é preciso ter cuidado de nós prevermos a globalidade das coisas. Porque hoje, por exemplo, quando eu comecei, aonde se vendia muito vinho era na restauração. O grande foco era a restauração. Era aí que se faziam as marcas, a restauração. Hoje, com a crise, com uma série de coisas que a sociedade mudou, as pessoas vão muito às grandes superfícies comprar. As pessoas fazem mais convívios nas suas casas e bebem mais vinho nas suas casas do que no restaurante, porque é muito caro. Porque também é verdade que há um exagero, às vezes, nas margens que são colocadas na restauração, comparativamente com aquela mesma marca que está nas grandes superfícies. E, portanto, com esta mudança, nós vendemos mais nas grandes superfícies do que na restauração. E portanto, depois temos que vender também mais barato, todos sabemos como é que nas grandes superfícies funciona. A promoção é hoje uma coisa que está instalada. A promoção é o nosso maior inimigo, porque se calhar é amigo do consumidor, vamos lá, mas quem está no negócio é extremamente difícil. As pessoas já não se fidelizam como se fidelizavam, estão à espera da promoção. E, portanto, nós vimos-nos, de facto, aflitos com as margens, com as competitividades, com as concorrências de quem faz promoção, de quem não faz. E, portanto, eu acho que é preciso muito, toda a reflexão e todo o cuidado é pouco. E se a pessoa puder crescer sozinha, eu aconselho. Eu ouço bem. Profissionalmente não estou ligado ao vinho, estou ligado emocionalmente, do meu avô, e a grande dificuldade que vejo é a marca, o rótulo e a qualidade do vinho que temos lá dentro. E a pergunta que tenho é quais foram as principais falhas que teve, o que é que aprendeu com elas, porque nós vivemos numa cultura não de falha, mas de sucesso, e como é que mantemos o equilíbrio entre um bom vinho e o preço equilibrado, quando muitas vezes temos vinhos supostamente mais baratos, fundo de tabela, que são tão bons ou melhores que outros com um rótulo mais bonito. Sim, isso não há dúvida que o rótulo vende, não é? Nós tentámos, de facto, fosse o produto que fosse, todos eles têm em casa Ermelinda Freitas, que era para dar segurança ao consumidor da qualidade. E tentámos que todos tivessem a boa relação qualidade-preço, que o consumidor não se sentisse de facto defraudado, enganado com o preço e com a qualidade. E temos de facto vinhos, nós até temos vinhos de bag-in-box, daquelas caixinhas de 5 litros, porque de facto é uma solicitação dos dias de hoje. E eu tive medo de lançar, disso ir tirar prestígio
à marca. Não tirou nenhum, porque a qualidade também é boa. O que nós temos de facto que diferenciar é um vinho, por exemplo, que estagia um ano em barrica, está mais outro ano em garrafa e só depois vai para o mercado, é impossível de ser o mesmo preço de um vinho jovem que vai para o mercado. Portanto, o consumidor precisa de perceber que há diferenças. Precisa de uma vinha, por exemplo, o caso do Léo d'Honor, vou-lhe dar o meu caso, aquele de vinho que eu apresentei, que só fazemos nos anos de qualidade. A vinha produz 2 toneladas por hectare, quando a média são 12. Aquele vinho não pode ser vendido ao mesmo preço. O consumidor tem que se passar a mensagem para o consumidor, porque muitas das vezes, também aqui neste caso do vinho, tem a ver com o gosto da pessoa, repare. Uma pessoa pode gostar mais de um vinho que é mais barato, que não é estagiado, que é um vinho mais jovem, mais frutado, é mais barato. E a pessoa até gosta mais do que o tal Léo d'Honor. E aí diz, mas eu até gosto, acho este vinho melhor e o outro é mais caro. Mas a pessoa tem que saber porque é que é mais caro. Ele tem razões explicáveis e não pode ser o seu gosto, porque isso aí acontece muito. E quem está a dar provas em feiras, olha o que acontece. Claro, nós, e se estiver atento, a Casa Emblema da Feiras tem tentado ter sempre uma boa relação qualidade-preço. Nós não temos exageros. Foi um dos princípios desde o início. Claro que depois há outra coisa que é as marcas. Um barca velha até pode já estar um bocadinho alterado, mas é barca velha. Conseguiram, investiram, aí também se paga a marca, como é evidente. Mas eu acho que o importante é, de facto, os vinhos serem todos coerentes em qualidade e em preço, qualidade e preço, e também transmitirmos às pessoas, de facto, o que se passa. Claro, nós fazemos lá em casa muitas provas cegas. Compramos vinhos do mesmo nível, outros mais caros, e às vezes temos a sensação de facto também, mas vejam bem, o preço deste vinho e ele nem corresponde à qualidade, mas nós tentamos que isso de facto não nos aconteça, mas depois há o tal marketing, há o tal saber vender, há o tal a imagem, o que se passou para o cliente, e isso aí, o que é que nós vamos fazer? Quem o conseguiu, ainda bem que o conseguiu, nós queremos ter a nossa preocupação ali é termos sempre uma posição coerente e de facto conseguimos justificar sempre porque é que um vinho é mais barato do que o outro, porque nós temos tudo justificado, vamos lá, porque é que aquele vinho é aquele preço. Agora, claro que sim, eu gostava muito de um dia também ter um barca velha na minha casa. Não sei se isto correspondeu à sua pergunta. Pronto. Tirando a parte da falha. A parte da falha não responder. Qual foi a maior falha? A maior, eu por acaso, assim, da falha. Eu parece que aí não tenho tido, não me lembro de nenhuma coisa. Não me lembro mesmo, olha, com certeza que também já as tivemos, mas não foi nada muito significativo porque eu não me lembro, de facto, de haver aqui uma grande falha da nossa parte que nos levasse a alguma dificuldade grande, não, porque de facto nós temos sempre uma grande preocupação na qualidade e não me lembro. Olha, se calhar uma das dificuldades que já temos tido e que todos os produtores têm é com a rolha. Um vinho que é devolvido porque não está bom, pois ele tem a rolha, o TCA,
que o arolho é um produto natural e põe um mofo no vinho, aparece numas garrafas, não aparece noutras, mas o cliente não sabe o que é que lhe aparece, é o vinho que não está bom. Nós tentamos explicar e tentamos sempre recolher essas garrafas e dar qualquer problema que surja, que de facto não tem sido muitos, tentamos rapidamente falar com o cliente, explicar o que é que passou e oferecer-lhe uma garrafa ou duas para que ele possa ver que as coisas estão bem, que qualquer erro que possa haver da nossa parte, qualquer coisa, tentamos sempre dar a cara, até porque temos de facto temos de facto um setor mesmo de qualidade dentro das nossas instalações, em que estão sempre a analisar os processos todos e sempre a responder a tudo, e tentamos até convidar a pessoa para nos ir conhecer, para ir conhecer a nossa casa, tentamos que o problema seja minimizado logo, mas têm sido pequenas coisas e tem sido assim. Boa tarde, Francisco Guedes de Amorim, da empresa Watergrid e Watergrid. Queria só pegar na resposta anterior. Eu acho que tem lá um barca velha. Tem o Syrah 2005, que foi considerado o melhor vinho do mundo em 2008. É verdade. Bom, e o Syrah, dentro dos varietais da Casa Hermelinda Freitas, tem sido consistentemente reconhecido como um dos melhores varietais no mercado. Mas não era esta a minha pergunta. A Casa Hermelinda Freitas, segundo disse, tem uma produção anual de 12 milhões de litros. Isto, se fosse no engarrafamento pleno, não sei se é a minha pergunta, seriam 16 milhões de garrafas. A Casa Hermelinda Freitas abandonou o negócio do granel e só faz numa engarrafada, Sim, sim. É a minha primeira pergunta. E falou também em 4 mil barricas. 4 mil barricas, admitindo todas em estágio, perto de 1 milhão de litros em estágio. Portanto, o engarrafamento é todo feito depois da vindima ou tem mostos amoados que vai fazendo engarrafamento? A primeira pergunta, abandonamos de facto a venda a granel, substituímos-la pelo bag-in-box, pelas caixinhas de 5 litros, que tivemos um sucesso muito grande, é o MJ Freitas, ultrapassou de facto até as nossas expectativas, quer cá, quer a nível internacional, porque há muitos países, a Finlândia é um deles, prefere o bag-in-box à garrafa. Portanto, não vendemos vinho de facto já a granel. Depois, a outra pergunta era em relação... Se faz o engarrafamento... Sim, não temos, não. Todo o engarrafamento é feito depois dos vinhos, os que são estagiados. Portanto, nós temos uma vindima extremamente trabalhosa, fazemos a vindima casta a casta, fermentamos casta a casta. Nós temos uma capacidade de fermentação e de armazenamento muito grande e, de facto, fazemos tudo. Depois, os vinhos são selecionados logo, até nas vinhas nós já sabemos por idades, fazemos tudo selecionado logo na vindima. Depois, os vinhos, os que escolhemos para estágio, vão para estágio da barrica. Fica outra parte igual em inox. O enólogo, mais tarde, faz o lote. Os vinhos são filtrados e depois engarrafados, mas só, muitas vezes, 1 ano e tal depois, e 2. Quando o caso do Léo do Honor está 18 meses em barrica. Os vinhos mais jovens são engarrafados dentro do ano, mas sempre depois não temos mostos amoados, não. É uma prática que não temos. Quantas cubas têm a casa? Nós temos muitas cubas, eu sabia isso, agora de repente já não me lembro, mas posso lhe dizer, nós temos o nosso sistema de cubas é Ganymed, que é um sistema em que a cuba tem um tipo de funil lá dentro,
as fermentações dão-se, o próprio gás da fermentação é que faz dar a cambalhota, tudo isto passa em circuito fechado. É que de facto uma patente, a patente é italiana, mas foram feitas aqui perto de Aveiro, no Vieira Inox. Foram aqui feitas, mas a patente é italiana, tivemos que pagar a Itália e nós temos 100 e tal cubas, eu não sei, de vários tamanhos, de várias dimensões, tudo com temperatura controlada, toda a adega tem temperatura controlada nós, portanto, elas depois também servem para armazenamento depois de fermentar. E de facto nós temos uma adega muito tecnológica, muito moderna e com grandes investimentos, porque essas cubas são muito caras. As nossas prensas são pneumáticas, portanto são também do mais moderno que há, fazemos assim, não fazemos os mostos amoados e isso não fazemos, não é prática, não sei se um dia poderá vir a ser, o que é hoje não será amanhã, como é evidente, mas nos dias de hoje não. Temos de facto uma grande rastreabilidade na qualidade, desde que a uva sai da vinha até que vai para a garrafa, nós sabemos qual foi a vinha que produziu aquela uva, onde ela esteve a fermentar, qual a barrica que estagiou e onde é engarrafado. Temos todo esse rastreamento e todo. É feito assim. Mas tem que ser. Só uma questão. O meu nome é Maria João, eu e a Ivana, a minha colega, temos um projeto que ainda não é uma empresa, mas que pretende criar uma plataforma de divulgação de um turismo sustentável, forma de turismo sustentável, uma plataforma na internet, e esse turismo passa muito por experiências mais próximas do que é genuíno. E a minha questão para si é qual é a sua abertura a este género de turismo, uma vez que disse que... É total. É total, é uma das grandes apostas da Casa Ermelinda Freitas, que eu não falei, porque de facto comecei a ver que já estava a falar demais. É uma das grandes apostas neste momento da Casa Ermelinda Freitas, é o enoturismo sem dormida. Não temos dormidas porque não vamos ter, porque nós estamos perto de grandes centros, de Lisboa, de Troia, onde há grandes hotéis, onde há grandes coisas. Queremos fazer e já temos com algumas parcerias e, portanto, o nosso enoturismo baseia-se na visita às vinhas. Temos várias hipóteses, mas desde a visita às vinhas, desde um piquenique nas vinhas, se for esse o caso, desde o vindimar, pronto. E baseia-se na visita também à adega. Fizemos como... eu, desde que fui para aquela casa, tenho estado sempre em obras. Há um ano que não estou. Foi uma coisa. E, portanto, porque à medida que íamos crescendo, também tínhamos que crescer. E a última remodelação que fiz, preparei a adega mesmo para visitas. Portanto, toda a adega tem um patamar a nível do primeiro andar, vamos lá, em que as visitas percorrem nesse patamar desde a produção à filtragem dos vinhos, ao estágio em barricas, em engarrafamento e ao produto, ao armazém que tem. E depois tem hipótese de fazer uma prova dos vinhos. E também passam por esta vinha pedagógica para perceberem as vinhas e está tudo integrado naquele espaço que viram. E depois há uma prova de vinhos numa varanda voltada para a vinha, onde podem de facto provar com produtos regionais, porque eu acho que de facto o vinho e a comida são dois aliados, não se podem, acho que não, sei que há sítios que dão só o vinho para provar, eu não sou capaz de fazer isso, acho que o vinho perde muito também, não é porque sou boa pessoa, é porque eu acho que o vinho perde muito. E portanto temos o queijinho, o enchido da região, o doce da região, e as pessoas fazem uma prova, damos uma explicação sobre os vinhos. Se quiserem, temos uma loja preparada para ver se as pessoas compram, como é evidente, e temos hipóteses de várias. Isto é o que está, neste momento é o que está a funcionar, é esta prova.
Mas tenho um salão grande, com 500 metros quadrados, onde dá para receber empresas, dá para fazer formação, dá para aquilo que a nossa imaginação e o que o cliente queira. Provas de cursos de vinhos, inclusivamente, e estamos cada vez a preparar-nos mais para isso. Depois temos também a adega antiga, onde fizemos o tal espaço das memórias e de afetos, em que as pessoas podem voltar um pouco atrás, e é muito giro, porque quando lá levamos alguém as pessoas vêm, ou porque o avô tinha, ou porque o bisavô, ou porque não sei o quê, e onde também temos de facto muitas hipóteses, estamos sempre a pensar até recriar isso, porque nós estamos perto de Lisboa, nós estamos a 50 km de Lisboa. Temos muitos inconvenientes em termos de ajudas, não sei se sabem isto, de ajudas económicas, de projetos. Nós estamos dentro da grande Lisboa, não temos ajudas praticamente nenhumas. E, portanto, cá está o olho de um espinho arredondá-lo. Nós, de facto, temos sido muito prejudicados com isso, porque a 10 km em Alentejo, no nosso caso, a 10 km em Alentejo, o Alentejo tem as ajudas diferentes, porque não está dentro da grande Lisboa. E então eu passo a vida assim, então já que não podemos ter ajudas, temos um benefício que é Lisboa estar ao pé, vamos ter que trazer os turistas para deixarem aqui o dinheiro e para nos ajudarem. E portanto, andamos numa luta enorme. Servimos também refeições com marcação. E andamos numa luta enorme para antecipar ideias, para termos ideias diferentes, para chamar lá as pessoas. Até porque achamos que quem lá nos visita também fica mais fidelizado à casa, vê. Ainda por cima nós fazemos de facto lá as coisas como fazemos tudo, muito com o espírito familiar, muito com a aproximação familiar. Muitas das vezes se eu estou, as pessoas têm uma grande curiosidade em conhecer a Dona Ermelinda, lá vai a Dona Ermelinda, dá-lhes as boas-vindas, também chega a fazer algumas visitas, porque nós somos um pouco polivalentes e ajudamos-nos, e portanto, olha, eu acho, vou-lhe dizer a minha opinião, eu acho que é um grande futuro que temos, porque Portugal está a ficar cheio de turismo, cada vez mais. Ainda há pouco me diziam que no Algarve já o verão está quase, os hotéis têm o verão quase já todo marcado, como está-nos a aparecer imensos franceses que antes não apareciam. E gostam muito, são apreciadores de vinho, gostam de vir às adegas, e eu também fui à Argentina e digo-lhes que eles fazem mais dinheiro nas visitas do que no vinho. Isto assim, a modo de brincadeira. Eu saí do aeroporto, apanhei um táxi, o taxista disse-me logo: a senhora vem ver vinhas? Eu amanhã posso estar no hotel, marco-lhe almoço, marco não sei o quê. E eu até nem acreditava, bom, o homem não vai aparecer. Qual quê? Cumpriu com tudo. Marcou-me os almoços, marcou-me as visitas. Eles vivem, sabem vender o produto, cá está. E eu acho que nós temos um grande produto, que é as vinhas, que é o vinho. E de facto, e as pessoas gostam de voltar à natureza. Sabe que eu recebo colégios, sempre escolas, porque acho que é uma obrigação minha passar o testemunho e fiquei admiradíssima que já há crianças que vêm de Lisboa que só conhecem a uva, o cacho, no supermercado. Chamavam-se umas às outras, vêm ver a árvore que dá as uvas. E isto que para nós é uma coisa óbvia, que estamos ali. Não, eu que até fiz lá uns balões e umas coisas para os miúdos, nem mal gasto, porque eles fartos daquilo estão eles. Olha, estão a ver como é que nós não estamos às vezes dentro da realidade. E eu dizia: não quero ir, vocês não querem ir, tem ali um parque. Não, isso na escola também temos, cheios de razão. E eu hoje não faria aquilo, estão a ver, pronto. Portanto, eu ainda gastei algum dinheiro, tenho lá um parque infantil todo giro. Ninguém lá vai, porque eles estão fartos daquilo, não é? Os pais levam-nos ao jardim, aos parques, levam-nos, não sei, quer dizer, eles querem lá saber disso. Eles querem cortar as uvas. Nós temos recebido lá colégios e digo-lhe, é uma emoção. Eu, quando posso, acompanho os miúdos. De facto, eles apanharem a uva com as mãos, mexerem. Eu acho que é um setor com grandes probabilidades, se for bem feito. Não podemos enganar as pessoas, temos que fazer as coisas
bem feitas. E as pessoas gostam muito, é a nossa... É nosso testemunho, muito inicial ainda, mas que eu quero muito, é que as pessoas gostam muito e acho que é um campo muito de aposta. Boa tarde, Dona Ermelinda. Meu nome é Vítor Martins, sou um dos fundadores de uma empresa que está aqui em Relada, que é a Pet Universal. Fazemos software para o sector veterinário. Não relacionado, mas também relacionado. Queria perguntar-lhe sobre o processo de internacionalização. Como é que foi? Que dificuldades é que teve? Que país é que foi primeiro? Porquê? Muitas dificuldades. Pois, eu sabia. Por acaso não falei na internacionalização, que me esqueci. Muitas dificuldades. O que é que nós às vezes ouvimos dizer? Vão e vendem. Vocês não ouvem? Eu ouço. E venderam não sei quanto e não sei o quê. Eu tenho-vos a dizer que eu fui e eu não vendia nada. Eu fui várias vezes a várias feiras sem vender uma garrafa de vinho. E aquilo custa dinheiro. E fui, além das feiras, fui para o Brasil. Uma das minhas primeiras experiências. Com uma pessoa que me entusiasmou imenso e que ia encomendar imenso, importador de lá. Andei 3 semanas com o importador por vários pontos do Brasil, até fomos de avião de um lado para o outro, eu a pagar tudo. E ele ia-me dizendo, fiz várias apresentações de vinhos, sei lá, tudo bem. E eles encantados, ai que bom, mas que bom, eu vou comprar, e eu encantada também. E o senhor ia-me dizendo assim, no último dia, eu faço-lhe a encomenda. Já viu, está a correr tão bem, um contentor. E eu, claro, ia pagando ainda mais. E era tudo. Quando chegou, olha que isto foi autêntico, quando chegou o último dia, nós fomos para o hotel, eu vinha-me embora para Portugal, logo no dia a seguir, e nós estávamos em Brasília, ele ia para o Rio de Janeiro, porque nós já tínhamos vindo do Rio de Janeiro, veja lá o que eu andei. Mas aquilo, então, para vender, o senhor disse-me, eu já venho, desapareceu. Aí a encomenda, veja, a gente apanha destas. Eu nem acreditava. Mas, vindo lá um bocado desanimada, como devem calcular, e chegar a casa e dizer, olha, gastei isto tudo, andei a passear-me este tempo todo, e o que trabalhei, pode crer. E o importador foi-se, quer dizer, isto não passa para a cabeça de ninguém, quer dizer, como vê, isto é... Bom, mas depois passou-me aquele, de facto, enfim, aquilo que se eu tenho que ir, vendendo tanto, os meus colegas só havia dizer que vendiam contentores. Bom, lá vou a segunda vez, lá vou a terceira.